A sociologia do trabalho e seu objeto de estudo, o trabalho como uma categoria do pensamento sociológico. A sociologia do trabalho é uma área da sociologia que se dedica a compreender as relações sociais e as estruturas que emergem no contexto laboral. Ela investiga como o trabalho é organizado, as dinâmicas de poder e hierarquia, as formas de controle e resistência, bem como o impacto das transformações econômicas e tecnológicas sobre os trabalhadores e suas condições de trabalho. Esta disciplina não se restringe apenas às condições materiais do trabalho, mas também abrange aspectos culturais e subjetivos, buscando entender como os indivíduos e grupos vivenciam e atribuem significado ao seu trabalho. O trabalho, na perspectiva sociológica, é visto como uma atividade fundamental para a constituição da identidade social e individual. Ele não apenas fornece os meios de subsistência, mas também confere status, identidade e sentido de pertencimento aos indivíduos. A forma como o trabalho é estruturado e distribuído dentro de uma sociedade reflete e reforça as desigualdades sociais, econômicas e de poder. Assim, estudar o trabalho sociologicamente implica examinar as relações de classe, gênero, raça e outras formas de estratificação social que se manifestam no ambiente de trabalho. Um dos primeiros teóricos a se debruçar sobre o estudo do trabalho foi Karl Marx, que analisou a relação entre capital e trabalho no sistema capitalista. Marx argumentou que o trabalho é a fonte de valor e que a exploração dos trabalhadores é inerente ao capitalismo. Ele introduziu conceitos como mais-valia, alienação e fetichismo da mercadoria para explicar como os trabalhadores são explorados e alienados de seu trabalho, de seus produtos e de si mesmos. Esses conceitos permanecem centrais para a sociologia do trabalho, oferecendo uma lente crítica para analisar as dinâmicas de exploração e dominação no ambiente laboral. Max Weber, por sua vez, contribuiu para a sociologia do trabalho com sua análise da racionalização e da burocracia. Weber examinou como a organização racional e burocrática do trabalho, típica das sociedades modernas, promove eficiência e previsibilidade, mas também pode levar à desumanização e à jaula de ferro da burocracia. Ele destacou a importância da ética protestante e do espírito do capitalismo, mostrando como valores culturais e religiosos influenciam a ética do trabalho e a organização econômica. A sociologia do trabalho também investiga as transformações no mundo do trabalho ao longo do tempo. A Revolução Industrial, por exemplo, trouxe mudanças drásticas na organização do trabalho, com a introdução da maquinaria, a divisão do trabalho e a concentração da produção em fábricas. Essas mudanças alteraram profundamente as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, gerando novos tipos de relações sociais e formas de consciência de classe. O estudo dessas transformações é crucial para entender as continuidades e rupturas nas formas de organização do trabalho. Na contemporaneidade, a globalização e a revolução tecnológica têm provocado mudanças significativas nas formas de trabalho e nas relações laborais. A automação, a digitalização e o surgimento da economia gig estão transformando a natureza do trabalho, criando novas formas de emprego e de precarização. A sociologia do trabalho busca compreender esses processos, analisando como eles afetam os trabalhadores em termos de segurança no emprego, condições de trabalho, identidade profissional e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A divisão sexual do trabalho é outro tema central na sociologia do trabalho. A distribuição das tarefas e responsabilidades entre homens e mulheres no ambiente de trabalho reflete e perpetua desigualdades de gênero. A segregação ocupacional, a discriminação salarial e o assédio no local de trabalho são algumas das questões que a sociologia do trabalho examina para entender como as relações de gênero influenciam e são influenciadas pelas práticas laborais. Estudos feministas têm contribuído significativamente para esse campo, trazendo à tona as experiências e perspectivas das mulheres trabalhadoras. A informalidade e o trabalho precário são outros objetos de estudo importantes na sociologia do trabalho. Em muitos países, uma parte significativa da força de trabalho está empregada em condições informais, sem proteção social e direitos trabalhistas garantidos. A informalidade pode ser entendida como uma estratégia de sobrevivência em contextos de desemprego e subemprego, mas também como uma forma de exploração e vulnerabilidade. A sociologia do trabalho analisa as causas e consequências da informalidade, bem como as estratégias de resistência e organização dos trabalhadores informais.
A saúde e segurança no trabalho também são temas relevantes para a sociologia do trabalho. As condições de trabalho podem ter impactos significativos na saúde física e mental dos trabalhadores. A exposição a riscos ocupacionais, o estresse relacionado ao trabalho e a falta de suporte social no ambiente de trabalho são alguns dos fatores que podem comprometer o bem-estar dos trabalhadores. A sociologia do trabalho busca identificar e analisar esses riscos, promovendo a conscientização e a implementação de políticas e práticas que garantam ambientes de trabalho seguros e saudáveis. As relações de poder e controle no ambiente de trabalho são outra área de interesse para a sociologia do trabalho. A gestão e a supervisão do trabalho envolvem diversas formas de controle, que podem variar de mecanismos explícitos de vigilância e disciplina a formas mais sutis de influência e manipulação. A resistência dos trabalhadores, seja por meio de sindicatos, greves ou outras formas de ação coletiva, também é um foco importante, pois revela as tensões e conflitos inerentes às relações de trabalho. A cultura organizacional é um conceito-chave na sociologia do trabalho. Refere-se aos valores, normas e práticas compartilhadas que moldam o comportamento e as expectativas dos membros de uma organização. A cultura organizacional influencia a forma como o trabalho é realizado, como os conflitos são gerenciados e como as mudanças são implementadas. Estudar a cultura organizacional permite entender as dinâmicas internas das organizações e identificar fatores que contribuem para o sucesso ou fracasso organizacional. A precarização do trabalho é um fenômeno crescente na era contemporânea, caracterizado pela insegurança no emprego, baixos salários e falta de benefícios e proteção social. A sociologia do trabalho analisa as causas e consequências da precarização, bem como as formas de resistência e organização dos trabalhadores precarizados. Este fenômeno é particularmente evidente em setores como o trabalho temporário, o trabalho por contrato e a economia gig, onde a flexibilidade e a informalidade prevalecem. As políticas públicas e as regulamentações laborais são temas cruciais na sociologia do trabalho. As leis trabalhistas e as políticas de emprego têm um impacto significativo nas condições de trabalho e na proteção dos direitos dos trabalhadores. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, estabelece direitos fundamentais para os trabalhadores, como o direito ao salário mínimo, a jornada de trabalho limitada e a segurança no trabalho. A sociologia do trabalho examina a eficácia dessas políticas e regulamentações, bem como os desafios na sua implementação e fiscalização. A sociologia do trabalho também se preocupa com as implicações sociais e econômicas das transformações no mundo do trabalho. A terceirização, a automação e a globalização têm impactos profundos na estrutura do emprego, na distribuição de renda e nas relações de poder. A análise sociológica dessas tendências ajuda a identificar os vencedores e perdedores das mudanças econômicas e a formular estratégias para promover uma distribuição mais equitativa dos benefícios do progresso tecnológico e econômico. Por fim, a sociologia do trabalho busca entender como o trabalho pode ser uma fonte de realização pessoal e social. Embora o trabalho possa ser uma fonte de exploração e alienação, ele também pode proporcionar sentido, identidade e satisfação. Estudos sobre o significado do trabalho e as experiências subjetivas dos trabalhadores oferecem insights sobre como criar ambientes de trabalho que não apenas atendam às necessidades econômicas, mas também promovam o bem-estar e a realização dos indivíduos. Em suma, a sociologia do trabalho é uma disciplina rica e multifacetada que oferece uma compreensão profunda das dinâmicas do trabalho em diferentes contextos históricos, sociais e econômicos. Ao explorar questões de poder, desigualdade, cultura e identidade no ambiente de trabalho, ela fornece ferramentas críticas para analisar e transformar as condições laborais, promovendo um mundo do trabalho mais justo, saudável e satisfatório para todos. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!